E aí, quando deu umas 4 horas da manhã que a médica veio avaliar pra ver como que tava, ela fez o toque, eu tava com 7, quase 8 de dilatação, a bolsa não tinha estourado ainda, e ela falava, ai, bebê tá muito alto, já tocando terror, assim. Aí ela falou assim, a gente vai estourar a bolsa. Não perguntou em momento nenhum. Só falou, a gente vai estourar a bolsa pra ver se acelera isso aqui. Eu fui pra 9 de dilatação e nisso ela começou num desespero, que a cabecinha tava torta, não encaixava, pedia pra eu ficar fazendo força, né, que são os puxos dirigidos. Eu não tinha vontade nenhuma, mas ela mandava eu fazer pra ver se o bebê encaixava e ficava lá tentando virar e não conseguia, até que de repente surgiu um outro médico do plantão. E ela falou, eu não consigo, a cabecinha dele tá torta, se continuar assim, a gente vai precisar ir pra cesárea, que não sei o quê. Desesperada, ela tava desesperada, nitidamente ela não sabia o que ela tava fazendo. Aí a médica entrou junto com os residentes, a equipe médica, e a residente tentou puxar ele a primeira, tentou puxar ele na segunda, tentou puxar a terceira vez. E aí, como a médica viu que não ia dar, e ela ficava repetindo, eu já ensinei como é que faz, não é assim. E aí ela viu que não ia ter jeito, ela pegou a forceps e puxou o Matheus. Aí o Matheus nasceu sem respirar, né? Aí fizeram... tentaram reanimar ele, né? Ela falou pra mim que era normal a criança não chorar. Só que minha mãe, ela tava junto comigo no quarto. E ela ouviu a médica também falando, tomara que ele respire. Que eles saíram e me deixaram do jeito que eu tava. Eles deixaram com a perna levantada, aberta. Um enfermeiro de lá me disse, se ele fosse eu procuraria os direitos, porque o parto dele foi totalmente errado. Eu tinha 16 anos, né? Aí, na verdade, também eu acabei ficando sozinha, né? Que eu deveria ter ficado acompanhada com minha mãe. E fiquei sozinha. E assim, no primeiro instante foi tudo bem, né? Mas depois, assim, dá aquele desespero, assim, da gente, né? Querer ter logo e aí, assim, não foi muito bom, né? O parto, assim, mas assim, do hospital não tenho o que falar, assim, mas foi mais um sofrimento mesmo, e porque ficou um período muito grande, né, toda hora eles falavam, não, calma que você já vai ter neném, e esse calma, eu fui ter 2 horas da tarde, e eu sofri muito, né, eu senti muita dor, assim, muita dor mesmo, assim, e eu na minha opinião, eu acho que demorou muito, né, assim, né, pra mim ter, porque se chegar a 11 horas e ter 2 horas, e sofrendo aquele soro, aquela dor aumentando mais e mais, assim. Eu entrei, na verdade, em desespero mesmo. E eu era parto normal, os outros era tudo cesárea. Só que eu tinha que ficar deitada, aí dava um negocinho assim pra eu conseguir segurar e fazer a força, só que eu não podia fazer do jeito que eu me sentia confortável. Eu segurava assim, a médica tirava minha mão e falava, não, você tem que segurar aqui. Aí eu botava minha mão, ela virava minha mão e eu tinha que segurar do jeito que ela queria. Eu tinha que fazer a força que ela queria, na hora que ela queria. E tanto que eu lembro, né, de sentir a dor do expulsivo, tudo, mas foi tanta pressão na minha cabeça que assim, que a dor mesmo sei lá, ela fica em outro lugar na minha cabeça, sabe? Eu lembro de tudo, da dor dele saindo da passagem, mas eu lembro mais da pressão que estavam fazendo em mim pra fazer as coisas certas do que de sentir ele nascendo mesmo, que era uma das coisas que eu pouco idealizava, né? Mas... E aí ele um pouco antes dele nascer, ela simplesmente fez a episiotomia e falou... Ela falou assim, tô fazendo episiotomia. Não foi tipo vou fazer, eu posso fazer, né, que deveria. Ela simplesmente falou, estou fazendo a episiotomia. E já tava fazendo, e nessa hora eu não tava raciocinando, eu não tava nada mesmo. Eu fui sair dessa sala de parto, eram 6 horas da manhã. Porque eu fiquei lá, aí ela fez a sutura da episiotomia, ela me deixou lá esquecida. Eu fiquei 1 hora lá sem ninguém aparecer no quarto, esperando alguém pra me levar pro quarto mesmo. Então eu fui pro quarto, era umas 7 horas da manhã, o Oliver só foi chegar lá, era 9h30 da manhã. E aí começou a cair a saturação dele, começou a ter queda e ela parou de aspirar porque ele estava entubado. E aí ela estava esperando voltar ao normal, só que não voltou, começou a cair mais ainda, estava dando quase parada respiratória. Aí me tiraram do leito e aí fizeram a reanimação e nessa hora a enfermeira, assistente social, ela me chamou numa sala e perguntou pra mim se eu era usuária de crack, perguntou pra mim se eu era alcoólatra. E ela ficava pra mim, não mãe, não é que a senhora aparenta ser usuária de crack.
É que a gente não entende por que o Matheus tá reagindo dessa forma, porque a gente já fez todos os exames e não consta nada. Então, aí eu peguei e falei, então, você tem que ver o parto, como que foi. Foi uma residente que fez o parto de início. Ela tentou fazer uma coisa que ela não sabia. Entanto que os olhos dele são sangue, que era sangue pisado, os olhos dele. Então você pode ver que ele tá bem machucado, então foi isso que aconteceu. Coisa que eu acho que ela viu ali foi a minha cor da pele. Eu vi que ela foi bem racista nessa parte de perguntar pra mim se eu era usuária de crack, se eu era alcoólatra. E aí depois que meu filho nasceu, ele tava no meu colo, mamando, veio direto pro meu colo, foi espetacular, assim. Só que aí a minha placenta não saía, então aí eu sofri uma violência obstétrica. O médico ficou tracionando a minha placenta. Então ele ficou puxando como se fosse uma pipa, sabe quando você fica assim com a pipa? Ele ficou fazendo isso e me deu uma dor muito grande. As minhas doulas ficaram me acalmando, falando, né, desapega, vai dar tudo certo. Mas doeu muito, porque ele queria ir embora pra casa, porque no dia seguinte ele tinha uma cesárea, era de madrugada. Então eu pedi pra tirar meu filho do colo, eu falei, tira ele daqui que eu não tô aguentando de dor. Então assim, foi um procedimento, não sei quanto tempo durou, não foi uma coisa muito rápida, mas doeu pra mim mais que o parto, e isso pra mim foi uma experiência ruim. E apesar de eu ter tido um parto natural, super bacana, eu tá super bem, eu queria chegar no quarto, tomar um banho, ele falou, não, pode tomar banho quando for pro quarto. Aí o hospital não deixou, falou, não, o procedimento é ficar 6 horas deitada. Aí era de madrugada, eu não consegui dormir, porque tava toda suja, suada. Aí depois muda o plantão, aí o outro, não precisa fazer cesárea. Vamos fazer normal, porque você vai conseguir fazer o parto normal. Então, eu entendo que eles escolhem que eles vão... Se eu tivesse, pelo menos, com alguém que pegasse firme, que minha mãe tava lá, só que né, não foi culpa dela de não ter falado nada e tudo mais. Porque ela já teve filhos lá, nós nascemos lá, né, eu e meus irmãos, e foi totalmente diferente do que eu passei. Pelo que eu percebi no Caixeirinha, muitas coisas eles fazem à base do grito do paciente. Se tivesse alguém, ou se eu fosse mais clara, talvez isso não teria acontecido. Talvez o atendimento seria outro. Assim, eu passei em atendimento, aí eu tava lá tomando soro. E essa mulher, ela já estava internada já para ter neném. Aí, de repente, uma funcionária chamou o pai da criança, ela tava gritando muito. Chamou pra fora e falou assim, ela sofreu um aborto. Só que é impossível isso, porque uma pessoa que já tá internada, ou ela já dá entrada com aborto, porque, né, alguma coisa já tem alguma complicação. Na verdade, não existe isso. Então, eu creio que ali passou do tempo, deixou ela muito tempo ali da hora do neném nascer, e o neném acabou falecendo, entendeu? Porque geralmente quando já tá com aborto, ele já tá com algum tipo de sangramento, alguma coisa. Ali eu vi ela falando, infelizmente, né, sofreu um aborto. Aí eu falei, aí me preocupou mais ainda. Então acaba que fica bem difícil da gente olhar a violência obstétrica como uma violência sexual contra a mulher e por outras razões também, porque é horrível a gente ser vítima, né? A gente não quer se reconhecer nem vítima, nem abusadora. A gente quer não, assim, eu achei um desrespeito, né? Na verdade, a piada, assim, mas chegar que foi violência, não. Mas um desrespeito, né? Porque a pessoa já tá ali na hora já do sofrimento, ainda veio mais isso. Mas, na verdade, eu tava tão, assim, com dor que eu depois que caiu a ficha mesmo. E aí eu me dei conta que vários procedimentos, várias coisas que aconteceram no parto não precisava de jeito nenhum ter acontecido. Eu me dei conta de que, como os profissionais falavam comigo, não era uma forma legal, ele não estava me ajudando, ele não estava sendo um herói, ele estava só me violentando mesmo, sabe? E aí foi bem difícil quando eu me dei conta disso, porque aí vem aquela realidade de que da ignorância é uma bênção, sabe? Enquanto eu não sabia sobre as violências obstétricas, enquanto eu não tinha noção disso, meu parto tinha sido Ok, mas assim, o que eu falo de violência obstétrica nesse parto, apesar do meu filho ter vindo pra mim, ele passou por aqueles procedimentos horrorosos da maternidade, que também são consideradas violência obstétrica, aspiração. Eu ainda não tive coragem de pegar o prontuário médico dele pra ver tudo que passou, né? Aí teve aquela separação do berçário, ficou um bom tempo longe, enfim, todas essas coisas que poderiam ser evitadas.
violadas. Então, assim, se for hoje, eu quero ter um terceiro filho. Eu acho até que para curar essas minhas dores, meu marido até brinca, você quer ter outro só para parir. Mas, assim, um pouco também, sabe? Porque eu sinto que faltou esse terceiro parto, tô tentando chorar, de parir de verdade, sem ser violada, entendeu? Então, porque eu acho que eu fui violada. Apesar de ter tido partos um natural e um normal, também fui violada. E eu acho assim, que tem mulheres que são num grau muito maior que o meu. O meu foi um nada perto delas, mas eu espero que, por isso que eu luto todo dia, para mais mulheres terem informação, para que elas também se empoderem do parto delas e para que elas não sejam vítimas.